Regulamentação da Convenção 151, que é a negociação coletiva garantida na legislação e regulamentada. De modo geral, as negociações do Serviço Público Federal, até agora não concluídas, algumas em andamento, mas nenhuma conclusão, e a gente agora às vésperas do fechamento do orçamento, e particularmente o tratamento que estava sendo dado à greve da FASUBRA, com a suspensão das negociações, que a ministra, inclusive, mantinha a linha de que a categoria entrou em greve de forma injusta, mas nós contrapusemos com a medida que o próprio governo tomou. Ele judicializou a greve, só que a greve não foi julgada ilegal. A greve é legal. O que o STJ determinou foi apenas quantos poderiam estar em greve e quantos deveriam estar em local de trabalho. E, portanto, não haveria nenhuma razão para impedir a retomada do processo de negociação. Muito ao contrário. O governo que mandou a 151 para ser regulamentada na OIT tinha que dar curso ao processo negocial. Então, era essa cobrança que a gente fazia particularmente quanto aos técnicos administrativos das universidades. A ministra até reconheceu que era isso mesmo, mas a gente não teve desdobramento na linha do Ministério chamar a federação para negociação. E a gente vem fazendo pressão para todo lado, falando com a Secretaria-Geral da Presidência da República, falando com bancadas, movimentando parlamentares, insistindo na porta do Ministério do Planejamento, para ver se a gente consegue finalmente abrir para a federação esse processo. E aí o Duvanier começou a falar por aí que não recebia a federação e recebia as centrais. A nossa reação de primeira foi dizer que a gente não cumpria esse papel. Quem negocia pela categoria é a federação. Só que nós estamos vendo o tempo passar e nada. E daí houve a discussão que vocês mesmos fizeram e acaba que nós fomos fazer uma intermediação, a CUT, a CTB, e com alguma discussão e resistência da parte do governo, a gente conseguiu que ele incluísse a condutas, ele não admitiu conversar com nenhuma entidade além dessas três, e tivemos 3 reuniões até aqui. A primeira agenda que a gente teve foi na segunda-feira agora passada. Ficamos lá, primeiro estava eu, o Pedro Armengol da CUT e o JP pela CTB. A reunião não tinha hora para começar. Eu sei que nós aguardamos até 15 para 1 da madrugada, que obviamente não teve reunião, a reunião ficou marcada então para o dia seguinte, 11 da manhã, e foi a primeira conversa. Nessa primeira conversa foi quando a gente tratou de que deveria receber centrais sindicais que têm representatividade na base da federação, além da CUT-CTB. Então, por isso, nesse dia, fomos eu e Pedro pela CUT, Pedro Armengol, que é da Fundespec, que é servidor federal também, e o JP pela CTB. E a conversa foi longa e não conclusiva. E o governo continuou insistindo na tecla da crise, consequente limitação orçamentária, que a manutenção da greve era um dificultador para que fosse apresentada a proposta. Eu não vou falar no detalhe, né, porque eu vou falar aqui 2 horas sobre cada conversa e os companheiros vão ter que também falar um pouco daquilo que observaram das reuniões. Mas acho que vale destacar isto. A limitação orçamentária, de modo geral, para dar tratamento ao conjunto das negociações e que ele não diz quanto tem. Ou quanto tem de modo geral, ou quanto teria de reserva que seja para as negociações em andamento. Então, para nós, não tem nada que defina algum limite, alguma sinalização até para a federação pensar numa proposta alternativa. A negociação que ele está fazendo, ele diz que a pauta que dá para tratar agora, com todas as entidades, seria uma pauta emergencial, por causa da limitação orçamentária. Daria para discutir uma pauta emergencial e as demais questões que estão sendo reivindicadas, com prazos, com processo definido ou não, o compromisso de o governo fazer uma negociação no desdobramento a partir do mês de setembro. Para dar um exemplo, os docentes, que foi distribuído agora há pouco, o que saiu da negociação, foram basicamente 3 reuniões que fecharam essa proposta, tem prazos, inclusive, para fechar a equiparação da tabela dos docentes com a da ciência e tecnologia
dizendo que isso aí seria negociado até o mês de maio próximo. Então é nessa linha que está sendo tratado o processo como um conjunto. É uma pauta emergencial, dá para discutir, e o restante a gente desdobra, porque não se sabe, diz ele, do desdobramento que vai ter essa discussão sobre a aplicação de recursos. E aí nós estamos falando de orçamento já de 2013, quando a gente faz esse desdobramento de processo negocial. Enfim, batemos na tecla, batemos para receber a federação e continua impassível com a manutenção da greve. Aí conseguimos marcar um desdobramento, que a reunião foi extensa, não chegava a lugar nenhum, para 8h30, para a gente poder trazer o informe para vocês e ver o que a gente poderia tratar nesse segundo momento. Bom, o que a gente pôde fazer foi, aí sim, chamar as conlutas, na medida em que ele ampliou Ele dizia o seguinte: central sindical reconhecida formalmente é a CUT e a CTB na lista que está aqui se apresentando como, a federação apresenta como representação. Que no máximo admitir, isso aí não é uma visão nossa, é um problema do governo, mas que vale relatar para a gente ver as coisas que a gente está enfrentando na linha de que se reconhece de representatividade ou não. Então nós fizemos a reunião no desdobramento à noite, com a participação, inclusive, aqui de nós três, mais o Pedro Armengol. E eu vou deixar aqui ainda até detalhe, mas nós fizemos tudo na linha de o governo mandar para cá uma proposta, para que isso fosse a referência para a discussão do comando de greve. Que era impossível, no nosso entendimento, suspender a greve num prazo tão curto, comando de greve, fazer um indicativo, isso descer para a base, fazer todas as assembleias, isso retornar, e aí sim discutir uma proposta, num prazo que na prática vai até segunda-feira. Porque para fechar a proposta de projeto de lei, ele está na Câmara no dia 31, que é quarta, né? Hoje é quinta-feira. Isso ainda estávamos conversando ontem. Enfim, então, eu acho que eles poderão detalhar um pouco mais para que as outras centrais possam ter a palavra, mas a nossa insistência, seja na mesa, na linha de que ele apresente proposta, foi grande. Ele manteve a lógica de que deve sair uma proposta daqui, de que deve sair a suspensão da greve, e a gente não conseguiu ontem retomar a reunião que supunhamos que poderíamos ter, até pensando num possível desdobramento que vocês pudessem ter em reunião de comando de greve. Acabou que a reunião era às 5 horas, também não aconteceu, está sendo agora. Vamos ver se a gente consegue daqui sair com algum indicativo para ver se a gente consegue dar sequência ao processo. Agora está havendo reunião de bancada lá no Congresso, reunião do PT, o presidente da CUT está lá, vai tentar por lá nessa reunião, ver se a gente arruma mais atores para fazer pressão. E nós temos já a deputada Fátima Bezerra, que já vem há algum tempo acompanhando o funcionamento público, como Gilmar Machado, que cuida de orçamento, também acompanhando esse assunto. E na reunião que nós fizemos ontem pela manhã, estava um deputado do Rio de Janeiro, o Molon, também acompanhando o processo. Enfim, há uma série de atores, de gente tentando abrir essa porta, e vamos ver o desdobramento. Em resumo, é isso, e aí os companheiros poderão. Bom, a CTB, como vocês sabem, a gente tem participado ativamente desse processo desde antes do início da greve. A gente vem ao longo do tempo tentando construir o movimento, construir propostas no sentido de que não se deflagrasse a greve, né? Nós fizemos várias ações, principalmente através do Deputado Portugal, tem buscado por todos os meios romper com essa barreira da falta de interlocução com o governo. Mas a partir do momento em que o Comando Nacional de Greve, então, por unanimidade, solicitou às centrais que buscasse fazer essa intermediação, ou seja, formalmente o Comando, então, solicita às centrais, aí sim a gente pôde atuar de forma mais tranquila, porque naquele momento a gente estava atuando muito mais de força central do que do conjunto da categoria, com uma demanda da categoria como um todo. Então foi importante que o Comando de Greve tenha tomado a decisão de solicitar que as centrais fizessem esse meio de campo para tentar romper com a barreira.
Vista disso, tá, que as 3 centrais sentadas, coisas que há algum tempo a gente não via. Eu acho que isso é um elemento importante de avaliação. Agora, na reunião com o Duvanier especificamente, o que eu anotei, e aí também não vou falar tudo, porque o Varela vai ficar muito sem assunto, mas assim, olha, uma das coisas que ele começa a dizer, a partir do momento que a gente diz que a direção da FASUBRA, as forças políticas que compõem a FASUBRA, indicava que o mínimo possível que dialogava com a saída da greve seria o aumento do piso. E que apontava também com a possibilidade de que os outros itens de pauta fossem negociados também por etapas, a exemplo do que o ANDES, do que outras entidades vão fazer. As centrais disseram isso lá para o Duvanier, fruto de uma reunião que houve anteriormente, e a gente então já foi com a orientação do comando. Nenhuma central chegou lá para falar sobre a sua opinião individual. Nenhuma central chegou lá para falar, eu acho isso, e para negociar. As 3 centrais foram para lá para fazer exatamente aquilo que tinha sido deliberado pelas forças políticas que compõem a FASUBRA numa reunião do dia, no dia mesmo. Então, só para a gente ficar tranquilo aqui, que a gente trabalhou de forma articulada, as centrais trabalharam de forma articulada nessa reunião. Passado isso, o Duvanier, então, ele faz, inclusive, uma fala de que o ingresso das centrais neste processo foi importante. Ele começa dizendo que o ingresso das centrais nesse processo é uma coisa nova e que foi importante essa situação. E ele diz também que o quadro é complexo, que todas as negociações estão sendo relaxadas, não estão sendo da forma como as categorias queriam, como as entidades queriam, mas que está havendo um processo de negociação. E que o problema que aconteceu com a FASUBRA não é um problema de birra com força A, força B ou força C em relação ao governo e forças da FASUBRA. Pelo contrário, tanto é que as mesmas forças que compõem a direção da FASUBRA, que compõem o movimento da FASUBRA, também compõem outras entidades que, inclusive, passaram na negociação e estão em vias de fechar acordo. Portanto, o problema não era de não negociar a greve, não era porque força A, força B, força C estava fazendo isso ou aquilo, porque essas mesmas forças em outra entidade estavam sentadas negociando e estavam fechando a proposta. Portanto, limpou esse meio de campo, que não era problema de força política, era problema do dia que a FASUBRA entrou em greve. Foi a antecipação da greve. Ele inclusive disse isso, que o problema foi exatamente o problema da greve, foi a sua antecipação, e não a greve em si. Ele disse, inclusive, que em outras épocas negociou em greve. O problema não é negociar em greve. Negocia-se em greve. Não negociou por conta da antecipação. Uma outra coisa que me chamou a atenção na fala dele foi o seguinte, que ele disse, olha, nós temos que saber o que fazer até o dia 31 e o que fazer após o dia 31. O que fazer até o dia 31 entra no orçamento de 2012. O que fazer após 31 é para 2013. Então, ele limitou esse campo. A gente, inclusive, que as propostas, qualquer proposta que ele pudesse apresentar para a FASUBRA, quando a gente cobrou, então, que o comando aqui também foi uma das coisas, olha, agora qual é a proposta que o governo apresenta para a FASUBRA? A FASUBRA apresentou a proposta de 3 salários mínimos do piso. Essa é a proposta que a FASUBRA apresentou. Aí o passo seguinte tem que ser do governo. E a gente tentou por todos os meios que o governo, então, fizesse a sua contraproposta. Porque a proposta da FASUBRA não tinha sido feita. Ele disse o seguinte, olha, eu não vou apresentar proposta. Qualquer proposta que eu possa apresentar, ela vai ser no nível das outras entidades. Eu até notei assim, olha, não será muito melhor do que apresentado às outras entidades. Portanto, eu não vou apresentar nenhuma proposta para a FASUBRA, porque qualquer proposta que eu apresente, a base vai negar, vai rejeitar. A categoria vai rejeitar. Portanto, eu anotei, inclusive, eu não vou queimar cartucho. Então, isso foi, assim, o que mais me chamou a atenção nesse processo. E que não negocia em greve. A gente, então, fez o meio de campo, todas as centrais, tentando dialogar com o governo, no sentido de que essa proposta de não apresentar uma contraproposta, ela era ruim, porque o movimento também não tem como apresentar uma proposta na medida em que não sabe qual é o montante disponível. Então, não tem como o movimento elaborar uma proposta e insistir sempre na linha de que o governo deveria apresentar a sua proposta. E eles se